Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem vos fala é Tiago Guimarães Leiva, aluno da UFMG, do curso de Agronomia, no quinto período, e vou estar aqui apresentando um trabalho de economia rural, falando sobre as políticas de estabilização da renda agrícola. Eu vou dar mais ênfase para a política de garantia de preços mínimos, a PGPM. O que é? Como os produtores familiares foram prejudicados pelas políticas de substituição de importações e da modernização da agricultura, fazendo eles sofrer com elevadas transferências de renda para fora do setor, uma forma de ressarci-los seria implementando uma nova política, uma política de estabilização de renda, que iria assegurar rentabilidade estável aos produtores. Política de Garantia de Preços Mínimos, a PGPM. No Brasil, a Política de Garantia de Preços Mínimos, a PGPM, foi o principal instrumento de política agrícola para os produtores básicos da agricultura brasileira nas décadas de 70 e 80, mas no início dos anos 90 passou a perder um pouco da importância como política agrícola, principalmente pela defasagem dos preços fixados no início de cada safra ou pela deficiente operacionalização, além de ter sido uma decisão política relacionada ao movimento da globalização. Quais são seus objetivos? Seus objetivos são nada mais que a redução das flutuações dos preços recebidos pelos produtores, de maneira a incrementar e garantir a oferta de alimentos e matérias-primas, e garantir a renda do setor agrícola. Agora vamos falar sobre o crédito rural. A política adotada para reinserir a agricultura nesse processo foi o crédito rural, que visava principalmente explorar o potencial exportador do setor. A eficácia do programa de crédito ficou comprometida, entre outros motivos, pela utilização dos juros subsidiados. As taxas de juros cobradas abaixo das taxas de mercado eram compatíveis apenas com as atividades de menor risco, o que levava os agentes financeiros a conceder maior parcela do crédito aos agricultores que oferecessem expressivo montante de garantia real e alto índice de liquidez. Então, os produtores comerciais, de modo geral, tiveram acesso ao crédito rural subsidiado e, ao se capitalizarem, promoveram a modernização parcial da agropecuária brasileira. Já os produtores familiares, por outro lado, foram penalizados, visto que foram alvo de maiores distorções pela política adotada, sofreram com elevadas transferências de renda para fora do setor e tornaram-se descapitalizados e tecnologicamente atrasados. Então, o que fazer para diminuir essa desigualdade? Uma política de garantia de renda melhoraria a distribuição de renda no setor agrícola e asseguraria a rentabilidade estável aos produtores, uma vez que eliminaria o risco de renda negativa na atividade. Assim, essa política impulsionaria a adoção de tecnologia e aumentaria a participação da agricultura familiar nos setores do insumo, produto e trabalho. Modelo de Newbery e Stiglitz. Newbery e Stiglitz argumentaram que poderia existir um conflito nos objetivos dos programas de estabilização de renda ou dos preços, uma vez que a estabilidade nos preços ela poderia implicar em renda total instável, o que verificaria no caso de um produtor com mais de uma atividade agrícola com receitas individualmente estáveis, mais do que no conjunto, serem relativamente estáveis. Então, o principal argumento do ponto de vista de eficiência sugere que os movimentos de estabilidade nos preços dos mercados de produtos agrícolas provocariam o uso inadequado dos recursos produtivos no curto prazo, além de induzir um dispêndio maior dos consumidores. Então, especificamente, o argumento contra a instabilidade é de que um aumento dos volumes negociados no mercado implicaria em diminuição da eficiência econômica de transporte, armazenamento e processamento dos produtos agrícolas. Então, com isso, foi proposta essa equação gráfica, graças a Newbery e Stiglitz, do intervalo da estabilização de renda. Esse modelo ele partiu-se de uma análise gráfica que leva em consideração as funções de oferta, que está na hipérbole O, e de demanda, D. E um intervalo que pode ser determinado por critérios políticos ou técnicos da renda. A área delimitada pela hipérbole S
S, mostra as combinações de preço, no caso aqui representado pelo P, e a quantidade Q, que era para estar o Q aqui no canto, porém quem fez a imagem não anexou. Mas, contudo, a quantidade Q e a P, a relação, produzem um limite máximo de renda aceitável e a hipérbole MM com o limite mínimo de renda aceitável. Agora, a segunda proposta, a de estabilização da renda com uma demanda inelástica e oferta flutuante. Então, a figura 2, com demanda inelástica, dá uma indicação de como uma agência do governo pode agir para amenizar uma instabilidade causada no mercado. Com uma oferta reduzida para a hipérbole o preço e a quantidade de equilíbrio alcançaram o ponto A, fora do intervalo de estabilização desejado. A agência poderia comprar uma quantidade de produto igual a BC e reduzir o preço do mercado igual a AB, que atingiria o intervalo desejado. A agência poderia também, através de fundo de estabilização, retirar o AB do preço do produtor para atingir o ponto B no intervalo de renda desejado. Então, em anos com a oferta maior, que está representada pela hipérbole O, vírgula e O, vírgula, a aquisição da quantidade GE pela agência ou pelo pagamento suplementar de FE poderia mover os preços e a quantidade para o intervalo desejado. Nesse caso, se alcançaria tanto a estabilização no preço como a renda desejada, e venda de estoques reguladores em época de oferta escassa e compra de estoques reguladores em anos abundantes. Então, elas também promoveriam estabilidade nos volumes negociados no mercado. Observa-se com a ação da agência, o preço estabeleceria no intervalo EB e o menor, no caso, A e F. Então, já que falamos da estabilização de renda com uma demanda inelástica, agora vamos estar falando sobre a demanda elástica e a oferta flutuante. A figura 3, como vocês podem observar, com demanda elástica, mostra que com a oferta reduzida, o equilíbrio de mercado estaria abaixo do intervalo de renda desejado, e que com a oferta abundante, o equilíbrio de mercado está acima do intervalo de renda desejado. Exemplo, com a oferta a agência precisaria adquirir a quantidade CB de estoques reguladores ou suplementar um pagamento igual o AB por unidade, que nem, vamos supor, com a oferta O, precisaria ser liberada a quantidade EG dos estoques reguladores ou se retirar a quantidade FE por unidade de preço do produto, para que a renda atinja o limite superior do intervalo de renda desejado. Bom, pessoal, é só isso. Espero que tenham gostado e compreendido. Eu queria agradecer ao professor Luiz pela grande oportunidade e é isso. Tenha a todos uma excelente semana. Obrigado.